Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Na última aula, nós vimos a distinção entre doxa e episteme, a distinção entre opinião e ciência. Vimos que opinião é uma maneira de você conceber o conhecimento mais do ponto de vista da contingência, da subjetividade, da multiplicidade, distinto, portanto, da episteme, que seria um conhecimento universal, um conhecimento que permanece sempre o mesmo, um conhecimento que é, portanto, necessário. Hoje nós vamos dar mais um passo, o último passo, para definirmos o conceito clássico de ciência. E, para iniciar a nossa reflexão de hoje, eu quero compartilhar com vocês, em primeiro lugar, a quatro importantes filósofos que marcaram aquilo que a gente poderia chamar de o quadrado do conceito clássico de ciência, constituído, de um lado, por Platão e a teoria das ideias, do outro lado, por Aristóteles e o ilemorfismo, junto com Platão, Agostinho e a teoria das ideias, e, junto com Aristóteles, Tomás de Aquino e o ilemorfismo. Dentro desse quadrado, nós temos aí nada mais, nada menos do que a antiguidade e o medievo. Nós temos aí o pensamento sendo trabalhado no seu contexto tanto antigo como medieval. Eu queria que você observasse que a comparação desses quatro pensadores é muito interessante e coloca os quatro, apesar de serem distintos, em duas grandes classes. A classe, de um lado, da teoria das ideias, e o outro lado, a classe do ilemorfismo. A classe constituída pela teoria das ideias, a gente tem como exemplo pensadores como Platão e Agostinho. Na classe do chamado ilemorfismo, nós temos pensadores como Aristóteles e Tomás de Aquino. Eu vou começar, em primeiro lugar, deslindando o conceito de teoria das ideias e o conceito de ilemorfismo a partir dos dois grandes pensadores que iniciaram essas duas correntes. De um lado, Platão, do outro lado, Aristóteles. E, na sequência, a gente vai partir para um último momento, que é já de consolidação do conceito clássico de ciência. Comecemos, portanto, com a definição comum para todos esses quatro pensadores. Para Platão, para Aristóteles, para Agostinho, para Tomás de Aquino, não importa a distinção entre eles. Todos os quatro pensadores que são emblemas da antiguidade e do medievo entendem que ciência é conhecimento universal e necessário. Portanto, episteme é um conhecimento universal que não é, portanto, definido por contexto, mas vale para todos os contextos e a despeito dos contextos, e é necessário, portanto, não obedece às armadilhas da contingência. Então, nós temos aí aquilo que, em geral, se chama de conhecimento universal e necessário. Todos eles acreditavam que ciência é isso, conhecimento universal e necessário. Mas como se adquire este conhecimento? Como o ser humano pode aquecer um conhecimento de uma tal magnitude? Como podemos conhecer algo que é universal e necessário? Então, para dar um exemplo, nós vamos começar explicando a teoria das ideias de Platão e que, por sua vez, influenciou enormemente Agostinho. Agostinho, que também era um pensador de origem platônica, concebe, portanto, a teoria das ideias de Platão e trabalha a sua maneira de compreender o conhecimento à luz dos pressupostos platônicos de ciência. Então, observe que nós estamos diante de uma representação de uma imagem que corresponde ao livro 7º da República de Platão, um diálogo que Platão descreve e que aconteceu entre Sócrates e Glauco, e Sócrates, para explicar para Glauco o que é o conhecimento e a defesa de que o conhecimento começa, em primeiro lugar,
com um movimento de libertação, porque é isso que acontece, né? De acordo com o mito da caverna, Sócrates vai contar justamente esse mito para explicar essa libertação para o conhecimento. Vai dizer que os prisioneiros estavam acorrentados desde pequenos no fundo de uma caverna e eles não conseguiam mover a sua cabeça nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Eles conseguiam olhar apenas para o fundo da caverna e, como você pode observar aqui nessa figura, eles observavam apenas as imagens refletidas no fundo da caverna. Então, observe que eles não conseguem enxergar o mundo atrás deles, eles não conseguem perceber que existe uma luz que ilumina um determinado objeto e que esse determinado objeto é responsável pelas sombras no fundo da caverna. Quais são as implicações desse raciocínio, pessoal? Esse raciocínio traz uma implicação importante. O pressuposto mais importante para Platão, de que os prisioneiros na caverna, eles acreditam que o mundo se reduz às sombras no fundo da caverna. Eles acreditam que a única coisa que realmente existe é aquilo que elas enxergam no fundo da caverna. Elas não conseguem perceber que existe uma outra realidade a ser conhecida. Só que para isso elas precisam ser libertas. E é isso que vai acontecer quando você analisa lá o mito de Platão, né? Quando ele vai descrever na fala de Sócrates que aqueles prisioneiros estavam acostumados a olhar para o fundo da caverna e ver imagens, as sombras no fundo da caverna, eles achavam que aquilo era tudo verdadeiro e que os sons que eles ouviam vinham daquelas sombras. Até que um dia um desses prisioneiros se liberta, né? E aí ele faz movimentos que antes ele não fazia. Dois são esses movimentos. O primeiro é o de virar. Então, quando ele vira, ele sente uma dor, porque ele não está acostumado a fazer esse movimento. Então, essa primeira noção mostra na fala de Sócrates que a nossa busca pelo conhecimento, ela é dolorosa, ela começa com uma dor. Por quê? Porque estamos acostumados a enxergar o mundo de uma tal maneira que aquele mundo que a gente reduz e diz assim, olha, a realidade é essa, e a gente acredita que o mundo se reduz apenas a isso que nós vemos na nossa frente, a gente não está acostumado a fazer outros movimentos que seriam capazes de nos fazer perceber outros mundos, outras realidades que nós não estamos enxergando. Então, quando a gente descobre que existe uma outra realidade, né, a primeira sensação é de dor. E essa dor, Sócrates chama de ignorância. A ignorância dói, porque é a ignorância que faz você acreditar que o mundo para você era aquelas sombras no fundo da caverna, e é a dor de descobrir que o mundo não é aquelas sombras na caverna que vai fazer você fazer o movimento de descobrir, então, o que é o mundo. E aí você se vira, já acostumado com a dor, não sente mais tanto a dor, e aí quando você se vira para trás, e aí eu quero que você preste uma vez mais atenção no nosso slide, você vira para trás e dá de cara com uma luz, a luz do sol, que cega, no primeiro momento, o escravo que agora está livre da prisão e está indo em direção a uma outra realidade. Então, a metáfora é muito forte, né? Primeiro, causa dor, segundo, causa cegueira. Ou seja, a sensação é de que, puxa, eu passei a minha vida inteira acreditando que o mundo se reduzia às sombras no fundo da caverna, e agora eu descubro que existem outras coisas, que o mundo não se reduz às sombras na caverna e que tem outras coisas que eu preciso conhecer. E aí, a primeira sensação é de ignorância. Eu não sei que mundo é esse que está do outro lado. Por isso que inicia-se com uma cegueira. Ele precisa se acostumar com a luz. E com o passar do tempo, ele vai se acomodando à luz e começa a enxergar aqueles objetos que agora ele entende por que eles eram, por que as sombras no fundo da caverna tinham um som que tinham, né, de onde surge aquelas formas que eles avaliavam ali nas sombras da caverna. Então, aí a gente está diante do chamado conhecimento verdadeiro, universal e necessário para Platão. Platão entendia que o mundo das sensibilidades, o mundo que a gente vê com os olhos, que a gente cheira, que a gente toca, que a gente enxerga do nosso lado, ele dizia que é o mundo das sombras. A gente acha que o mundo se reduz a isso, às nossas experiências sensoriais, até o momento que a gente faz a experiência da contemplação das ideias, que é um movimento de muito mais de interioridade, é um movimento de
de buscar nas formas separadas a origem das formas nas sombras no fundo da caverna. Percebam, mais uma vez eu mostro para vocês o slide, né? Percebam que as sombras no fundo da caverna, elas são uma imitação da ideia, da coisa real que está separada. Ela está separada. Um é o mundo das ideias, aqui é o mundo da sensibilidade. Então, ele percebe que estas coisas que a gente enxerga no fundo da caverna, que são as nossas experiências do mundo sensorial, elas apenas imitam as formas puras, separadas da matéria. Então, todas as vezes que a gente pressupõe que essas ideias, elas é que são as matrizes, né, pelas quais as coisas múltiplas, contingentes da vida representam a sua imitação, então a gente percebe que é necessário sustentar um argumento que responda à pergunta. Então, se as coisas todas são imitação das ideias separadas, onde estão essas ideias? Essas ideias estão na alma humana e elas estão na nossa alma e, por conta da nossa união com o corpo, vai dizer Platão, nós esquecemos dessas ideias. Então, por isso, nós precisamos das sombras, para lembrarmos da essência das coisas que não pode ser os seus atributos sensoriais, que não podem ser cor, peso, tamanho, mas tem que ser a essência pura, a forma pura. Então, basicamente, a ideia de Platão é que existem dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível, e que esse mundo inteligível, que é o mundo das ideias, funciona separado do mundo das sombras, do mundo das coisas materiais. As coisas materiais são apenas uma imitação da ideia que é una, que só existe em forma única na nossa mente, e que no mundo das sombras ela existe de forma múltipla e distinta, contingente, alterada, então, sem seguir o padrão da universalidade, da necessidade que está presente sempre nas ideias separadas da matéria ou das sombras, se você preferir. Gente, essa maneira de pensar que eu apresentei de forma resumida, ela contrasta com a ideia de Aristóteles. Essa é a maneira de Platão pensar. Já a maneira de Aristóteles pensar é a chamada maneira ilemorfista, que é o conjunto de duas palavras, hyle, que é matéria, e morphé, que é forma. Ilemorfismo, portanto, é uma teoria da matéria e da forma, ou uma teoria que contempla o conhecimento, a ciência, a partir da relação entre matéria e forma. Então, para isso, deixa eu explicar para vocês agora o ilemorfismo. Veja como o ilemorfismo é diferente. Se Platão concebia a ideia de dois mundos, existe um mundo separado das ideias puras, e aqui está o conhecimento da verdade, e tudo que eu apreendo pelos meus sentidos são aparências, são imitações da realidade última. Em Aristóteles, o que vai acontecer é algo muito diferente. Aristóteles não concebe um mundo separado das formas. Ele entende que as formas puras estão nas próprias sombras, estão nas próprias coisas que conhecemos. Por quê? Todas as coisas que nós conhecemos são um construto de matéria e forma. Cuidado! Matéria e forma aqui não podem ser entendidas como a concretude da matéria, né, como matéria-prima, matéria bruta, esse tipo de entendimento de matéria. Matéria aqui é só suporte, né, de forma, nada mais do que isso. Tudo que suporta uma forma é matéria. E a forma, não confunda com formato, não é formato, mas é a essência, é a natureza de algo. Imagine você que os gregos chamavam isso de tó de ti. O que é o tó de ti? É uma forma que, se estivesse separada, ela jamais poderia ser conhecida por nós, porque nós não conhecemos senão pelos sentidos. Vocês lembram que quando a gente apresentou aqui Aristóteles, a gente disse que uma das inclinações de todos os seres humanos é a busca pelo saber, e a prova disso é o amor pelas sensações.
porque Aristóteles entendia que é só pelas sensações que a gente pode ter um conhecimento da natureza das coisas. Só que a natureza das coisas estão sempre numa matéria, estão sempre, portanto, no mundo das sombras. E o todeti é a palavra grega para exemplificar os indivíduos do mundo. Por exemplo, existe uma essência chamada ser humano. E essa essência é instanciada em mim, que sou Jonas, é instanciada na Maria, é instanciada no José, é instanciada no Pedrinho, é instanciada em todos os outros seres humanos, não importa quais sejam as suas diferenças. É a mesma essência, a essência ser humano, em matérias distintas. E é por isso que a matéria é a responsável pela individualização da essência. Eu sou um ser humano como qualquer outro, mas o que me torna um indivíduo é a minha matéria. A minha matéria é só minha e não a de José, e nem é compartilhada por Pedrinho. Mas o que eu compartilho com Pedrinho e com José? A humanidade. Ele é humano, eu sou humano, todos nós somos humanos, somos seres humanos. Então, há uma essência compartilhada, porque ela é una, mas há uma matéria que não se compartilha e por isso ela individualiza as coisas. Então imagine que as coisas são sempre individualizadas e possuem sempre matéria e forma. A matéria é aquilo que os gregos chamam de hipokeimenon, o substrato, aquilo que apoia uma forma. Como não existem formas separadas, como dizia Platão, para Aristóteles a forma está sempre presa num suporte, você só consegue apreender uma forma se ela estiver presa numa matéria. E como a gente não consegue apreender a forma de nada sem a experiência material dos sentidos, então isso significa que, para Aristóteles, o conhecimento não é um conhecimento que parte da lembrança. Lembra que eu disse para vocês que Platão precisa conceber que as ideias já estão na nossa alma, mas elas foram esquecidas? E aí aquela máxima de Platão de que conhecer e lembrar é fundamental, não é? Porque o que ele está dizendo é que se as ideias já estão na minha alma, para que servem as sombras no fundo da caverna? Apenas para me despertar e me fazerem lembrar dessas formas já presentes em minha alma, e aí eu só identifico a natureza presente na minha alma com a coisa diante de mim, diante dos meus olhos. Bom, voltando ao ilemorfismo, observe o que Aristóteles vai dizer. Existe uma coisa chamada alma e corpo, e é o ser humano. Eu e você somos portadores dessa coisa, alma e corpo. Só que, veja, nós produzimos uma imagem das coisas que nós vemos. Se eu, por exemplo, fizer uma experiência aqui com você, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui, por exemplo. Essa caneta azul. Tá vendo? Eu estou mostrando essa caneta para você. Você está vendo essa caneta exatamente agora. Tá certo? Viu a caneta? Ok, eu guardei essa caneta. Você não consegue imaginar essa caneta agora? Consegue. Tá aí na sua memória. Você tem uma imagem agora da caneta, tá certo? Para Aristóteles, ninguém conhece sem as imagens, sem imaginação. Por quê? Observe novamente o nosso slide. Né? Nós produzimos uma imagem que, na verdade, observe só o que acontece. Esta imagem, ela instancia a mesma forma que estava naquela caneta que eu acabei de mostrar para vocês, mas que agora, aquela essência que está lá, está agora na nossa alma por meio de uma imagem. E o que aconteceu para ela instanciar? Como não existe forma sem matéria, é preciso que vocês sempre lembrem disso. A teoria das ideias de Platão é a ideia de que existe uma separação entre forma e matéria. Tanto é que é possível você conhecer só porque as formas estão separadas da matéria. Para Aristóteles, não existe conhecimento que seja fruto da forma separada da matéria. Então, o que acontece? A forma tem que estar numa matéria. Então, por isso que eu chamei a atenção de vocês para o cuidado de não chamar matéria de matéria bruta ou concreto. Porque observe uma imagem. Uma imagem também tem o hipokeimenon. A imagem possui as condições materiais que suportam a forma, tá certo? Então, observe que uma imagem, ela vai transmitir coisas como cor, até o cheiro você pode imaginar.
Você pode imaginar, quando você lembra de um lugar, você imagina o cheiro daquele lugar. Se eu falo para você chorume, você vai imaginar o cheiro dessa porcaria, tá entendendo? Porque você tem essa capacidade de, ao imaginar, trazer os elementos materiais como suporte da forma. E é só quando chega na forma de uma imagem que aí sim o intelecto pode abstrair a forma. Por isso que pensar para os gregos era uma abstração, porque abstrair é tirar, remover a forma das condições materiais e, com isso, produzir um conceito. Essa é a forma, por exemplo, de um grego como Aristóteles imaginar o conhecimento. Contando isso de uma outra forma, uma forma mais simples, né? Imagine que você tenha esta maçã, tá certo? Esta maçã, ela tem dados importantes que os seus sentidos captam. Então, você capta a cor dessa maçã, que é vermelha. E aí, ao captar esta maçã e os seus dados, né, tanto sensoriais como essenciais, você forma uma imagem dessa maçã na sua mente. E agora sim o intelecto pode fazer o que antes não fazia. O intelecto nunca pode enxergar a coisa em si. O intelecto só enxerga a imagem da coisa. O intelecto só consegue conhecer as imagens que ele produz, porque é nas imagens produzidas a partir das afecções dos seres fora, que estão fora de nós, que o intelecto consegue operar, fazer uma abstração da forma da imagem e aí produzir o conceito. Bom, qual é o resumo de toda essa história das duas perspectivas de ciência? Então, um resumão aqui rápido para retomar todas as ideias e a gente reforçar mais uma vez o que a gente explicou. Se de um lado a gente tem a teoria das ideias, e a base é o mito da caverna, o entendimento é de que as experiências que nós fazemos do mundo são as sombras. E as ideias, elas estão separadas, elas estão no nosso intelecto, estão na nossa alma. O que vai ser conhecimento para Platão? Conhecimento para Platão vai ser o conhecimento das ideias à parte das sombras. Portanto, é o conhecimento da forma sem matéria. Por isso que as formas têm que estar já dentro da nossa alma. Uma história que Platão conta é a história do demiurgo. Essa história do demiurgo, gente, é a história de um ser intermediário entre as ideias puras e as coisas materiais. E o que ele faz? Ele olha para as ideias puras, olha para as coisas materiais e modela as coisas materiais a partir das ideias separadas. Esta é uma forma de compreender a teoria das ideias de Platão, porque ela concebe o conhecimento como uma apreensão das formas separadas da matéria que estão na nossa alma, mas que são lembradas no momento em que nós olhamos para as coisas materiais. Resumindo agora o ilemorfismo, que é a crença aristotélica, não é? É uma crença baseada na uniformidade entre matéria e forma, ou seja, matéria e forma são unidas. A matéria é um princípio de individuação, é o princípio que individualiza as coisas. A forma ela é sempre universal, ela é como as ideias de Platão, tá certo? Aqui está sempre na alma. E qual é a conclusão de Aristóteles? A conclusão de Aristóteles é que a episteme é o conhecimento das ideias nas sombras. Observe, uma é o conhecimento das ideias à parte das sombras, num outro mundo, o mundo sensível que está na nossa alma, e o outro é o conhecimento das ideias. Onde estão essas ideias? Não estão na nossa mente. A nossa mente é como uma folha de papel em branco. As ideias estão nas coisas e elas são impressas em nossa alma quando nós conhecemos por meio dos sentidos. A ideia, portanto, do primeiro motor imóvel de Aristóteles é simplesmente para dizer que tudo aquilo que foi causado pelo primeiro motor imóvel, que ele entendia ser Deus, é a fonte pela qual todas as coisas que foram causadas apresentam em si as formas universais presentes ali e prontas a serem conhecidas
pelo ser humano. Ora, o que eu não queria que a gente perdesse de vista e que é o ponto mais importante da nossa aula de hoje? Pensadores como Platão e Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino, que são pensadores tão distintos na sua maneira de conceber as suas maneiras, a sua filosofia, né? Eles poderiam discordar, por exemplo, como Platão e Agostinho discordariam de Aristóteles e Tomás de Aquino com relação à teoria do conhecimento. Enquanto Platão e Agostinho entenderiam que a base do conhecimento é a teoria das ideias, ideias separadas, que já são inatas, nascemos com essas ideias. Lembra lá do filme Matrix? Né? Você já nasce com essas ideias aqui, você só precisa reconhecer a partir da experiência com o mundo lá fora. Já Aristóteles e Tomás de Aquino discordariam de Platão e de Agostinho, entendendo que não existe nenhuma ideia inata, as ideias não estão plantadas na nossa mente, é como se a nossa mente fosse uma folha de papel em branco, e as ideias são impressas em nossa mente por meio da operação que o intelecto faz de abstração a partir da afecção dos entes materiais nos meus sentidos, que me levam a produzir uma imagem que, por sua vez, serve de objeto de abstração para o intelecto produzir o conceito. Então, com base nisso, nós temos 4 pensadores que vão pensar de forma distinta. Mas os 4 vão concordar num único ponto. Nenhum deles vão discordar do fato de que o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento das ideias, sejam elas separadas ou elas presentes nas próprias coisas, de que essas ideias precisam ser, por natureza, universais e necessárias. Essa é a nossa grande tese, gente, da aula de hoje. Por quê? Se você compreender a primeira noção de ciência, que é a noção de ciência, a noção clássica de ciência, você vai conseguir entender nas próximas aulas o que aconteceu com o conceito clássico de ciência. Né? Então, o que você vai perceber? Que a modernidade vai apresentar um contraponto a essa concepção clássica de ciência e vai repensar o conceito de ciência. Mas para a gente entender o que significa o conceito moderno de ciência e perceber que ele é uma reação ao conceito clássico e antigo de ciência, a gente precisa saber qual é o conceito, qual é a concepção de ciência que a modernidade está contrapondo. Essa concepção de ciência, que a gente chama de concepção clássica de ciência, ela é defendida pela Antiguidade e Idade Média a partir de uma concepção realista. E o que significa uma concepção realista? Significa a confiança que estes pensadores têm de que é possível conhecer essas ideias, sejam elas separadas ou nas próprias coisas, que são universais, que são necessárias, que são formas reais, que não são, portanto, construtos da mente do intelecto humano. Lembram-se quando nós fizemos a diferença entre realismo e idealismo? Agora é importante que você retome aquela aula, porque o realismo é a ideia de que nós não construímos uma imagem de mundo, mas nós captamos o mundo e as imagens que produzimos é fruto dessa captação, dessa apreensão que nós fazemos do mundo por meio dos sentidos. Isso está em completa consonância com a concepção realista de ciência. Em outras palavras, todas as vezes que a gente se referir ao conceito clássico de ciência, sobretudo no nosso curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, estaremos nos referindo ao conceito de ciência como conhecimento universal e necessário, que é diferente do conhecimento particular e contingente. O conhecimento particular e contingente é aquele que depende de contexto, muda ao sabor das mudanças, ao sabor dos contextos, de distintos contextos. Já o saber universal e necessário independe dos contextos, como, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, aqui na Indonésia, em frente ao Taj Mahal, em frente à Avenida Paulista, não importa onde você esteja, 2 mais 2 seguirá sendo igual a 4.
isso é um conhecimento universal e necessário. É necessário que 2 mais 2 seja 4 e não 5, 6, 7, 8. Então, todo conhecimento universal e necessário é visto por aqueles que defendem o conceito clássico de ciência como conhecimento universal e necessário. Então, o todo é maior do que as partes, a menor distância entre um ponto num plano é uma reta. Todos esses saberes, todos esses conhecimentos são conhecimentos universais necessários. Uma reta seguirá sendo uma reta em qualquer lugar do mundo. O conceito de reta será sempre o mesmo em qualquer lugar do mundo, do planeta. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque uma das balizas clássicas do conceito de ciência é entender que a ciência tem uma missão sempre de apresentar uma explicação universal e necessária para as perguntas que nós fazemos acerca das coisas que realmente importam na vida. Lembra-se que a gente fez uma distinção no início do nosso curso entre o conhecimento como algo descritivo e o conhecimento como algo explicativo? E lembra-se que você, comigo, compreendeu que o conhecimento descritivo é aquele que apenas diz como as coisas são e o que elas são. Mas o explicativo diz o porquê elas são como elas são. E a aposta desse conceito clássico de ciência está no fato de que o conhecimento que explica a razão de ser das coisas é sempre o conhecimento universal e necessário. Eu preciso dar mais uma volta, eu prometo que é a última volta do parafuso da nossa aula de hoje. As coisas mudam quando a gente percebe a ciência não apenas diante das questões apodíticas. Jonas, o que são questões apodíticas? São questões autoevidentes. Por exemplo, ninguém em sã consciência nega que 2 mais 2 é igual a 4 ou que a menor distância entre dois pontos no plano é uma reta. Ninguém questiona isso. É inquestionável, a menos que seja louco, a menos que seja tenha alguma disfunção também cerebral, isso é possível. Mas fora isso, ninguém em sã consciência pode negar a universalidade de 2 mais 2 é igual a 4, nem a sua necessidade. O mesmo vale para a definição de reta. Mas o problema é que o mundo das ciências não é um mundo que tenta explicar apenas fenômenos matemáticos, geométricos, aritméticos. A gente não faz só ciência da aritmética, ciência da matemática. A gente faz ciência da física, a gente faz ciência da alma ou do psiquismo humano, se você preferir. A gente faz ciência dos seres vivos, a gente faz ciência da justiça, que é o direito, a gente faz ciência das belas letras, como, por exemplo, o curso de letras, jornalismo e literatura. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que o conceito de ciência não lida apenas com questões matemáticas, não lida apenas com questões apodíticas, não lida apenas com essas questões autoevidentes, lida também com questões, por exemplo, sobre o direito. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão do direito? Observe, por exemplo, a questão que envolve os direitos universais, né, do indivíduo. Né? Pensa aí, esquece a questão da carta, dos documentos, e pensa só no conceito de direito universal. O que é um direito universal? É um direito que independe, né, de contexto, de sexo, tamanho, povo, raça, cor de pele. Pensa aí. É um direito universal, vale para todos os seres humanos. Né? Então, se você tem algo que é universal, você pode fazer ciência deste algo que é universal. Mas quando a gente diz assim, todos os seres humanos têm direito à liberdade, né? Quando você diz todos os seres humanos, o que são os seres humanos? Eu posso fazer ciência de um ser humano? Aí diz, claro, Jonas, é só analisar você, analisar Beltranos. Ok, mas onde eu encontro, pela minha experiência, esta coisa que me permite chamar a mim e a qualquer outro que se pareça comigo de ser humano? Entende isso? Então, a ciência vai lidar com um problema enorme, com o fato de que lidamos com ciências não só exatas, não só naturais, mas lidamos também com ciências humanas, ciências que lidam com a interpretação do ser humano.
E aqui a gente entra numa das discussões mais interessantes que eu vou trabalhar ainda com vocês, que é a discussão em torno das ciências humanas, se elas são ciência para valer ou não. Esse vai ser um problema que ocupará daqui a um tempo as nossas aulas e nos fará pensar sobre o estatuto de cientificidade das disciplinas universitárias, como, por exemplo, o próprio direito, a psicologia, a filosofia, sociologia, ciências políticas, né, economia, né, as belas letras, né, pensa, todas as faculdades de humanas, elas podem ser chamadas de ciência, o objeto que elas estudam, ela pode tirar leis que são universais e necessárias, ou será que essas ciências desses objetos apresentam mais doxa do que episteme? Deu para entender o problema? Em outras palavras, será que no reino das ciências naturais haveria ciência para valer, porque ali você tem ciência, conhecimento universal e necessário? E no mundo das chamadas ciências humanas não se faz ciência para valer, porque no fundo a gente só tem opiniões sobre as coisas e ninguém consegue ter um conhecimento sobre as coisas das áreas de humanidades que possa ser universal e necessário. Deu para entender o problema, gente? A ideia foi apresentar toda essa discussão de uma maneira muito simplista. Eu sei que foi muito simplista, tá certo? Mas foi apenas mostrar um cenário para que vocês pudessem perceber o que a gente vai apresentar nas próximas aulas em termos de criticismo da própria noção de ciência elaborada pela modernidade. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nunca se esqueçam, sejam felizes.